Que tem o oferecimento da Bloco Sergipano. Você precisando de blocos, é só mandar um WhatsApp para nós no 719-8646-7003. Um abraço a toda a equipe do Bloco Sergipano, um abraço a todos os fabricantes de blocos, um abraço a todos os motoristas e ajudantes do estado de Sergipe, especificamente Itabaianinha, Sergipe e Umbaúba. Um abraço para vocês. Um abraço para você, cliente nosso que está entrando aqui no nosso YouTube para fazer o pedido de bloco. Um abraço a todos vocês em nome de Jesus. Você pode fazer o pedido. O bloco custa na fábrica a partir de R$ 499,99 e o carreto custa 70 centavos por quilômetro para as localidades mais distantes a partir de 250 quilômetros. Até 250 quilômetros custa R$ 1 por quilômetro, mas a gente tem negociação, tá bom? 8.000 blocos tem negociação para baixar o preço. Entregamos a partir de 2.000 blocos na região de Salvador, região metropolitana, e você está no lugar certinho para fazer seu pedido de blocos. Então vamos ao que interessa, vamos à palavra de Deus. Hoje a leitura está inserida no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 31 até o versículo 53. Mas antes disso nós vamos fazer uma breve oração, adentrando no santuário das moradas do Altíssimo. Seja muito bem-vindo, vocês do TikTok, um abraço para vocês. Esse é o programa Palavra, compromisso com a palavra, muito bem. Cauarpe, todos vocês que estão adentrando na nossa live, todos vocês que estão ao vivo pela rádio 90,7 FM, nossa, para ouvir. Hoje estou dando até uma de locutor, né? Estou dando até uma de locutor, mas eu não sou locutor, eu sou ministro da palavra de Deus por bondade e misericórdia. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Eu convido você para orar daí mesmo onde você está, na nossa live no TikTok, no Facebook. Orar, falar com Deus é o melhor momento da nossa vida. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te apresento a minha vida. Mais um dia, mais um momento na tua presença. Quero te pedir desculpa, perdão, por todas as falhas que te entristecem, todas as palavras que eu falei que te entristeceu, todos os meus pensamentos, minhas ações que te aborreceram. Eu preciso ser como tu és, puro, santo, limpo, sem mancha, sem mácula. E somente serei como tu és, se for pelo teu Espírito Santo. Nessa hora eu oro com o teu povo, através das ondas desse aparelho, da rádio. Eu oro, meu Deus, através do Facebook, através do TikTok e do YouTube. Eu oro com essa pessoa onde ela estiver, ó Pai. E glorifico o teu nome, exalto o teu nome, porque tu és tremendo. Ó Pai querido, manifesta o teu poder na nossa vida nessa noite, através da tua palavra. Isso é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos e queridas, louvado seja Deus. Vamos refletir na palavra de Deus nesse momento. Tá bom? Botar o fundo musical aqui bem baixinho, para a gente poder entender do início ao fim da palavra. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disseram-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da Judéia, de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Queridos, que horas estão nos escutando nesta noite preciosíssima, nós vemos aqui que Jesus tinha um ministério de perseguição. Jesus nunca teve um ministério de aplausos, só em alguns momentos quando o povo estava interessado no pão, o povo estava interessado nos benefícios carnais, materiais, que Jesus poderia oferecer. Então, quando Jesus falou que se as pessoas não comessem da sua carne e não bebessem do seu sangue, elas não poderiam entrar no reino de Deus. Então, essas palavras foram duras e intragáveis pelo povo, pelos seus seguidores, que queriam apenas resolver problemas diários, problemas pessoais e problemas sociais, porque naquela época o sofrimento social, a opressão era muito grande. É certo que Jesus veio resolver problemas sociais, mas primeiro ele resolvia o principal, que era o problema da alma das pessoas. O problema da alma é o problema principal, por isso que Jesus disse, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas principais da nossa vida é o alimento. Sem o alimento bios, alimento da terra, nós não conseguimos viver, é claro. Mas se nós não tivermos a vida eterna, pouco adiantará termos vida bios aqui na terra. Podemos viver até 150 anos, quem sabe. O máximo de vida que eu já vi, uma pessoa presencialmente que eu conheci, foi 104 anos. A pessoa pode até viver 150 anos, vamos supor assim, mas se ela não tiver vida após a morte, garantia de vida após a morte, que essa garantia somente é recebida pela fé, porque o próprio Pedro diz: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: quem é que tem palavra de vida eterna aqui nessa terra, a não ser Jesus Cristo? Me diz aí, quem é que tem palavra de vida eterna para você, a não ser Jesus Cristo? O próprio Pedro disse: para quem iremos nós? As pessoas estavam fugindo de Jesus e os irmãos de Jesus estavam mangando, abandonando Jesus, razoando com Jesus, caçoando de Jesus, porque Jesus havia perdido seguidores. E Jesus, ele não estava muito preocupado com os seguidores. Ele estava preocupado com a qualidade desses seguidores. Ele preferia ter poucos seguidores com qualidade a ter muitos seguidores sem a qualidade. Então a qualidade que ele quer que nós tenhamos é essa, que entendamos que a sua promessa
é para a vida após a morte. É vida daqui para o outro mundo eterno, espiritual. É a vida que em grego, koiné, é pronunciada como vida celestial. Vida em grego, koiné, é zoe, e não bios, de biologia, de vida terrena. Quando ele diz, aqui nesse templo, quando ele está ensinando, quando os caras começam a rodeá-lo para prendê-lo, a mando dos saduceus, dos fariseus especificamente, ele grita bem forte, dizendo, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele diz, aquele que beber da água que ele der, rios de água viva fluirão do seu ventre. Vamos ver aqui quando Jesus pronuncia, versículo 37 do capítulo 7, ele diz, e se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, versículo 38, rios de água viva. Essa palavra viva vem do grego zoe, e significa vida após a morte, vida celestial, vida gloriosa. Não é bios, é zoe. Então Jesus tem essa vida para nós, a vida eterna. Jesus aqui sofre perseguição, Jesus aqui sofre uma afronta dos fariseus. No versículo de número 32 diz que os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus, os principais dos sacerdotes, mandaram os servidores para prenderem Jesus. Olha só, eles queriam prender Jesus Cristo. Eles queriam adiantar o processo de morte de Jesus. Mas eu quero dizer que o processo de Jesus estava marcado pelo Pai. Não poderia nem adiantar e nem atrasar. Estava no tempo certo. O tempo certo de Deus é chamado de kairos. É o tempo de Deus em grego, kairos, e não cronos. No tempo do homem, no cronos, era para ter pegado Jesus nessa hora aqui que ele estava ensinando no templo, nessa festa dos tabernáculos, que era a festa mais aglomerada de pessoas, era a festa mais importante, mais chamativa que o povo judeu fazia. Era a festa dos tabernáculos, onde o povo comemorava a festa onde Deus deu moradia ao povo no deserto, quando eles estavam saindo do Egito. Então, todos os anos eles faziam essa festa. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda festa era a festa dos pães asmos, e a terceira festa era a festa dos tabernáculos, que dava-se no mês de outubro e novembro, aproximadamente, no calendário judaico. Então, meus queridos, Jesus estava ensinando com autoridade, e os policiais, os oficiais, que foram a mando daqueles fariseus e principais dos sacerdotes para prender Jesus, eles não conseguem prender Jesus, porque Jesus estava revestido de autoridade, revestido do Espírito Santo de Deus. Quando os policiais eles chegaram até Jesus, ele disse o seguinte: ainda um pouco de tempo estou com vocês, e depois vou para aquele que me enviou. Olha só, um pouco de tempo eu estou aqui na terra, mas depois eu vou voltar para aquele que me enviou. Jesus está dizendo que ele não é sozinho. Jesus está falando que ele não caiu de paraquedas sobre a terra. Ele está enviado de alguém, e alguém muito poderoso, que é o seu Pai, o Pai dos judeus, o Deus dos judeus. Porém, os judeus não estavam preparados para recepcionar o Messias naquele instante, naquele momento. Então Jesus diz: não se preocupe, porque eu vou voltar para aquele que me enviou. Versículo de número 34 diz: vós me buscareis e não me achareis. Quando Jesus está falando, vós me buscareis e não me achareis, os homens que estavam na dimensão carnal, esses policiais, oficiais, estavam na dimensão humana. Eles pensavam que Jesus iria fugir, que eles não iriam encontrá-lo. Mas Jesus estava falando na dimensão espiritual, porque um dia ele seria sacrificado, morto na cruz, e iria ressuscitar, iria para o lado do Pai, e só iria manifestar na vida daqueles que estavam crendo na sua palavra em espírito e em verdade. Então, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, do programa Compromisso com a Palavra,
que realizamos todas as sextas-feiras através do programa na rádio 90,7 FM, nossa para ouvir, através do TikTok, @palavra, @p, p.a.p.l.a.v.r.a, ou seja, @palavra, tudo com ponto. Esse é o meu TikTok que você pode acessar para entrar no nosso programa Compromisso com a Palavra. E pela rádio 90,7 FM e também pelo link do Google, você pode adentrar no nosso programa e através do aplicativo da nossa rádio. Você também acompanha através do Facebook e do YouTube, você acompanha nossa rádio. Através também do Instagram, Pastor Rogério Nascimento. Então vamos ao que interessa. A palavra de hoje nos mostra que havia uma grande perseguição na vida de Jesus. Não é diferente na nossa vida, nós cristãos também somos muito perseguidos. Nunca se matou tanto cristãos pelo mundo afora como se mata hoje. No mundo inteiro, espalhado pelo mundo, cristãos são degolados, cortados as suas cabeças, colocados em cruzes, afogados. E existem N mortes que acontecem com os cristãos. E há uma pesquisa que diz que a quantidade de cristãos mortos na neomodernidade, nessa atualidade, chega a ser maior do que quando no Coliseu Romano, do século I até o século IV depois de Cristo. Hoje morre mais porque a quantidade de cristãos é maior no mundo inteiro. Então, só de 1900 para cá, até 2022, já morreram mais cristãos do que todos os 400 anos da época de perseguição da igreja ali pelos imperadores Nero, Calígula, os imperadores da época antes de Constantino, de Constantinopla, vários perseguidores que mataram muitos cristãos na arena, botando os leões e os gladiadores para matar famílias em peso, porque pregava o evangelho. Então, ser cristão é também ser perseguido. Quem segue a Cristo também passa por perseguição. Jesus está aqui sendo perseguido para ser morto, mas os caras não conseguem tocar a mão nele, porque ele não estava ainda determinado no tempo do Pai para ser entregue. Uma hora ou outra ele iria ser entregue, mas somente no tempo de Deus. Versículo de número 35. Disseram-lhe, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que eu não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Os caras estavam na dimensão material, humana, os policiais que queriam prender Jesus, que pensavam que Jesus ia fugir para outra cidade para ir dar aula aos gregos. Mas Jesus não estava falando de ir para outra cidade, Jesus estava falando de ir para o Pai, voltar para Deus. Mas eles não queriam entender. Muita gente que está ouvindo a palavra de Deus agora está na dimensão material, dimensão da terra. Eu quero pedir para você sair dessa dimensão e atentar na palavra de Deus no sentido espiritual. Deixa o Espírito Santo lhe envolver. Deixa o Espírito de Deus, o sobrenatural, a parte mística do Espírito Santo, a operação de milagre na sua vida, fazer você entender que você não é um ser humano como um animal que morre aqui e acabou. Você tem uma alma, você tem um espírito, e um dia você vai se encontrar com Deus, meu amigo, minha amiga, tenha certeza disso. Olha só, capítulo 7, versículo de número 36. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Os soldados ali que vieram prender Jesus não entendiam porque Jesus estava dizendo que eles os buscariam e não os achariam. Ou seja, eles buscariam Jesus um tempo para adorar, para buscar, para clamar, e não o acharia mais, porque Jesus é Espírito e só podemos encontrá-lo se formos adorá-lo ou buscá-los em espírito e em verdade. Não é qualquer um que pode alcançar
a presença de Deus, a santificação, a santidade de Deus. Não é qualquer um, porque as pessoas procuram Jesus apenas por um socorro, por um subterfúgio, como se fosse um remédio, um antídoto, uma solução imediata. Jesus não é isso, Jesus é Deus e Ele tem vida eterna para nos dar, Ele tem vida eterna para você, meu amigo e minha amiga. Versículo de número 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, Jesus está oferecendo a água da vida, a água celestial, da fonte que nunca se acaba. Todas as fontes daqui da terra, elas se acabam, meu amigo, minha amiga. Todas as fontes aqui são limitadas, as fontes de águas. E ainda que você beba água todos os dias, beba 2 litros de água por dia, mas você não consegue saciar a sede da tua alma. A sede da tua alma é saciada apenas quando você bebe dessa palavra. Por isso que Jesus está dizendo aqui, se alguém tem sede, sede de quê? Sede de Deus. O salmista Davi, ele disse, assim como o servo brama, geme, grita, implora, sussurra, se treme pela face das águas, assim a minha alma brama por ti, ó Deus. Então, meu amigo e minha amiga, nada nessa terra vai lhe satisfazer se você não beber dessa água que Jesus está nos dando, se você não beber da água que salva, que cura, que liberta e leva para o céu. A água que dá o novo nascimento, a água que lava nossas impurezas, a água que nos transforma da água para o vinho, como Jesus transformou a água em vinho e deu sentido, deu sabor àquela festa, deu alegria àquela festa. Assim Jesus quer fazer na minha e na tua vida todos os dias. Por isso que nós estamos todos os dias pregando a palavra de Deus. Ali na Igreja Assembleia de Deus, que está sendo realizada no quiosque do Residencial Sol Nascente 1, ali no Barro Duro, Jardim Campo Verde, toda quarta-feira, das 18 horas às 20 horas, todos os sábados, das 18 horas às 20 horas, e todos os domingos, pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, até às 11, e à noite, das 18 até às 20 horas, é o nosso culto ali, com o programa também Compromisso com a Palavra. Todos os dias nós trabalhamos o Evangelho Sagrado de João. E essa palavra, ela tem água. A água que essa palavra nos dá é a água para a alma, a água que nós, na alma, precisamos. Tem muita gente que não consegue compreender isso, mas eu vou tentar explicar mais um pouquinho, e o Espírito Santo de Deus com certeza vai te dar o entendimento. Deixa eu dizer para você, eu acabei de beber uma água que sacia a minha sede biológica. Essa necessidade dessa vida biológica é chamada de bios. É vida bios, a vida que Jesus está falando. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba da água da vida. A água da vida aqui é em grego, koiné, zoe, que significa fonte de água celestial. Essa água não vem simplesmente das nuvens, da atmosfera, vem do trono celestial, da cidade santa. Em Salmo 46, 5 diz, há um rio, olha só, rio é o quê? Água, tem água. Há um rio cujas correntes de quê? De água. As correntes alegram a cidade de Deus. O que é a cidade de Deus? É o nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada de Deus, templo do Espírito Santo, disse Paulo na carta aos Coríntios. Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e não seremos abalados. Deus nos ajudará no romper da manhã. Nós não seremos abalados. Nós somos essa cidade. E aquele que crê em Cristo, rios de água viva, olha a água de novo, fluirão do seu ventre. Olha só que maravilha. Talvez, meu amigo, você procura cigarro, cachaça, prostituição, jogatinas, você procura tudo, assistir filmes, vários filmes, você procura diversão, procura viajar, procura esbanjar, procura
se embriagar, procura tomar banho de rio, procura tudo, mas esquece que a tua alma está precisando se comunicar com Deus, sentir a presença de Deus, sentir a glória de Deus. Então Jesus, ele transmitiu essa vida, essa água invisível que alimenta a nossa alma. E os soldados, quando foram para prendê-lo a mando dos sacerdotes e dos fariseus, não conseguiram tocar a mão nele, porque nele tinha virtude, tinha autoridade, tinha poder. E ele dizia: eu ensino porque eu fui enviado do meu Pai, eu sou um apóstolo do Pai. E ali naquele templo ninguém conseguia ensinar como Jesus, ninguém tinha uma palavra tão poderosa quanto a palavra de Jesus. Que maravilha! E Jesus está falando para você nessa noite: venha a mim, beba, venha até Jesus. Você não está indo a homem, não está vindo a pregador, não está indo a homens, líderes, você está indo ao Senhor, você está indo a Deus, certo? Você está indo àquele que tem poder para salvar nos céus e na terra. Você está indo àquele que dá vida e vida com abundância. Versículo de número 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Nessa época aqui, os fariseus, os escribas, os sacerdotes não acreditavam que existia o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é imanipulável. O Espírito Santo não é monopólio de homem, não é objeto de homem. O Espírito Santo, ele atua na vida daqueles que clamam a ele de dia e de noite. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele liberta, ele dá o convencimento, ele faz a pessoa sentir nojo das drogas, nojo da prostituição, nojo do mundo. Jesus transforma através da obra do Espírito Santo. Uma igreja que tem a presença do Espírito Santo é uma igreja que tem autoridade sobre os demônios, é uma igreja que tem autoridade contra as hostes luciféricas, contra as obras de feitiçaria, magia negra, bruxaria, vodu, todas as obras contrárias. A igreja que tem o poder do Espírito Santo, tem a presença do Espírito Santo. Essa igreja é uma instituição, uma igreja imbatível, cheia de autoridade, cheia de poder. E nessa noite, meu querido, minha querida, do TikTok, do Facebook, do YouTube, do rádio, vocês podem receber a presença do Espírito Santo aí mesmo, na sua casa, aonde você está agora, não importa onde você esteja, você pode sentir a glória de Deus, a presença imarcessível, inaudível, invisível do Espírito Santo, indelével, extraordinária, impactante do Espírito Santo. Naquela hora eu acredito que aqueles soldados ali que vieram prendê-lo sentiram a presença do Espírito Santo, sentiram o impacto do Espírito Santo, por isso não conseguiram pegar Jesus pelos braços, não conseguiram dar uma rasteira em Jesus, não conseguiram dar esbofeteada em Jesus, porque aquela não era a hora. Aquela era a hora da manifestação do Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo está se manifestando na tua vida, através das ondas desse aparelho. O Espírito Santo está indo na tua casa, dizendo que tem condições sim, de transformar a tua família, de transformar teus negócios, transformar você por dentro, de dentro para fora, de transformar você numa nova criatura. Nós vamos ver aqui que a multidão, uma parte dizia, ele é um profeta, Jesus é o profeta, aceitavam Jesus como verdadeiramente o profeta, mas outros diziam, não pode, porque esse homem ele veio de uma aldeia fraca, de uma aldeia de pobres, que foi da Galileia, ele não pode ser, e da Galileia o Cristo não pode vir. Nós sabemos que esse homem é filho de Maria e José, como é que pode um homem filho de Maria e José ser o Salvador do mundo? A gente sabe de onde ele veio, e quando o Cristo vier, a gente não vai saber de onde ele vem, a gente não vai saber, e esse daí a gente sabe, então a gente não aceita. Então a multidão estava dividida, uma parte dizia que ele era o profeta, outra parte dizia que ele era o Cristo, e outra parte dizia que não podia ser ele o Cristo, porque ele havia vindo da Galileia, ou seja, de Nazaré, de um lugar bem pobre, de um lugar onde só tinha ladrão, só tinha prostituta, só tinha
uma cidade apagada, uma cidade envergonhosa. Jesus veio de lá do pior lugar da terra. Poderia o Salvador do mundo vir do pior lugar da terra? Esse é um grande exemplo, porque Jesus pode salvar o pior lugar da terra, as piores pessoas da terra, os ladrões, os feiticeiros, os agoreiros, os homossexuais, as lésbicas, que usam o sexo depravado. Deus pode libertar e vir de todas as partes impressionantes, impactantes e até mesmo assustadoras. Aqui os homens se assustaram, porque como é que poderia vir tão simples, o Salvador do mundo poderia vir de uma forma tão banal, tão simples, tão chula, tão desprezível, tão excludente, como essa de Jesus, de ter vindo de Nazaré, de um lugar tão feio. Por isso que Natanael, ele disse, poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? O povo aqui continua, mesmo vendo Jesus ensinando com autoridade, o povo ainda insiste em dizer, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Não tem como. O Cristo, ele tem que vir da descendência de Davi. E de onde era a aldeia de Davi? Assim, entre o povo havia dissensão. Jesus estava causando divisão entre as pessoas. E Jesus veio para causar impacto mesmo, ele veio para causar fogo e espada. Jesus veio para causar um movimento de inquietação sobre os humanos, porque eles estavam acomodados com as situações que eles viviam adorando outros deuses, ou vendendo bois e vacas no templo, vendendo pombinhas e rolinhas no templo, principalmente os grandes líderes religiosos, como era o caso dos sacerdotes e fariseus e saduceus e escribas. Eles comercializavam a palavra de Deus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo que estavam implantadas ali em Israel e também pelo mundo. Então, vejam só. Vejam bem. Versículo de número 44, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram, por que não trouxeste? Quando os soldados voltaram para os sacerdotes pensaram que eles viriam com Jesus algemado, mas Jesus ficou lá no templo e os policiais voltaram e disseram, olha, nunca homem algum, vejam bem essa expressão nunca homem algum falou assim como este homem. Olha só que impressionante.